E o Pagoda Rakan abriu seus andares como uma montanha de respiração. A guerra ainda queimava longe Brujeria. Então ainda se movia nas sombras, a brama ainda permanecia como nome pesado no fundo do próximo segredo. Mas Wu não falou primeiro de batalha. Diante dos seres reunidos falou de viagem. E muitos pensaram em mundos, portais, distâncias, céus atravessados por naves espirituais. Então Wu disse: viajar pelo universo é atravessar extensão. Subir o rio dos éons é atravessar precedência. Um viajante comum cruza lugares. Um viajante profundo cruza eras. Mas aquele que sobe longe o bastante começa a perseguir a própria origem. O rio do tempo mostra antes e depois. O rio dos éons mostra camadas de maturação. O tempo carrega sequência. Os éons carregam profundidade. Quem sobe esse rio não procura apenas o passado, procura aquilo que permaneceu acima da lembrança. Antes da humanidade atual, antes das civilizações estelares, antes dos nomes que os descendentes chamaram de início. Ergueu a mão e nas águas invisíveis do salão surgiram rostos que não pertenciam à história comum. Humanos anteriores ao humano, linhagens que jamais entraram nos registros. Tentativas de consciência sepultadas sob eras antigos que não morreram, apenas ficaram longe demais para serem lembrados. Perseguir os antigos, disse Wu, não é caçar velhos corpos, é seguir rastros de fundamento. É ouvir o eco de povos que o presente não herdou. É tocar sementes humanas que existiram antes da forma humana conhecida. Há antigos que caminharam antes das estrelas. Há ancestrais que desceram a Hanhai Tao, quando a civilização atual ainda era apenas uma possibilidade sem nome. Há margens do rio dos éons, onde o sangue humano não é descendência, mas decreto inicial. Quem chega ali descobre que a humanidade não começou apenas onde os livros começaram. Começou em profundidades que o tempo comum não sabe carregar. Então revelou o segredo, tornar-se precursor da humanidade. Não é nascer primeiro, é tornar-se fundamento. É subir tão longe contra a corrente que o futuro deixa de empurrar o cultivador pelas costas e passa a receber dele uma nova direção. O descendente deixa de ser apenas herdeiro, torna-se causa. O tardio deixa de ser apenas consequência, torna-se raiz possível. Não se trata de apagar os antigos, trata-se de alcançá-los, atravessá-los, encontrar um ponto em que a própria humanidade ainda pode ser ensinada a nascer de outro modo. E nesse ponto, o homem já não pergunta somente de onde veio, ele pergunta: que humanidade poderá vir depois de mim? O Pagoda Rakan silenciou. Os ouvintes compreenderam que aquela palestra não era fuga da guerra, Mais preparação. para guerras mais profundas. Por quê? Quem não conhece sua origem é conduzido por qualquer força que finja ser antiga. Quem não sobe o rio dos éons Confunde velhice com fundamento. O
sobe contra os éons. Pode descobrir em si Uma semente mais antiga que impérios, mais antiga que deuses regionais mais antiga. e sistemas de memória. Yuan, Ren, Shang, He, Eon, Enlil, Guje, Buyun. Enzu, Xian, E no silêncio após sua voz, o rio dos éons, pareceu correr para cima, levando a humanidade de volta ao lugar onde ela ainda podia tornar-se precursora de si mesma. No segundo dia de palestras, Wu permaneceu no centro do Pagoda Rakan e falou sobre a pureza do início. Quando o Megaverso se formou, todas as coisas eram puras. Mas não confundais pureza com invulnerabilidade. Quanto mais puro algo é, mais fácil é ser corrompido. Pois aquilo que ainda não foi ferido também não aprendeu a reconhecer a ferida. Então surgiu o Rio do Tempo. E com ele vieram sequência, memória, desgaste, retorno, acúmulo e contaminação possível. O tempo amadurece, mas o tempo também expõe. Abaixo do rio do tempo, disse Wu, existem coisas que nadam contra a corrente. Não são apenas criaturas, não são apenas resíduos, são portadoras de objetos vindos do tempo desconhecido. Objetos que não pertencem ao curso estabilizado. Objetos que tocam a pureza, como lama toca água clara, não para sujar em sentido pequeno, mas pra lembrar que antes da forma escolhida havia uma substância anterior. Esses objetos são chamados artefatos de lama, e aqui muitos erram lama. não é sujeira. Lama é o antes da forma, Lama é substância original de onde o próprio Tao e o próprio Han Haitao um dia encontraram possibilidade de arquitetura. ergueu a mão, ergueu a mão, ergueu a mão. Ergueu a mão! E diante dos ouvintes surgiram imagens impossíveis, artefatos em idade, meio submersos em uma matéria viva, brilhando antes da consagração, antes da escolha, antes do nome. Eles eram tão antigos quanto a compreensão do Tao. Talvez mais. Porque antes de compreender algo já precisava existir como matéria de compreensão. Antes do berço, Havia lama, antes do fundamento reconhecido, havia aquilo que ainda não fora escolhido. antes da arquitetura Havia potência sem sedimentação, e os artefatos de lama, eram fragmentos dessa anterioridade. tesouros que carregavam O peso de um mundo ainda não decidido. Então revelou os artefatos do berço do Tao. Foram antes artefatos de lama, não nasceram separados, não caíram prontos do céu da ordem. foram escolhidos para sedimentar a Arquitetura do sistema, escolhidos, para afirmar o tom, escolhidos. para sustentar Ai, tom em sua forma reconhecível. aquilo que hoje chamais, Verso já esteve mergulhado na lama. o que hoje parece fundamento puro, já foi matéria anterior, Instável, não consagrada, cheia de riscos. cheia de potência. A escolha não apagou sua origem, A escolha apenas deu função.
que poderia ter permanecido anterior para sempre. Mas nem todos foram escolhidos. Muitos permaneceram na lama, Abaixo do rio, carregados por coisas que nadavam contra a corrente. e com o tempo, mesmo os não escolhidos foram agregados ao tal. Como tesouros supremos, por isso são perigosos. Por isso são sagrados. por isso podem corromper o que é puro e ainda assim pertencer a uma pureza mais antiga. Um artefato de lama não é apenas velho, ele é anterior à velhice do Tão. Não é apenas tesouro, É memória material de um instante em que o sistema ainda não havia fechado sua arquitetura. Niguji Kimi Eji Baldo Kyoji Nihan Haiwantu. Pagoda Rakan ficou imóvel. Os seres ali reunidos compreenderam que nem todo fundamento nasceu limpo. E que nem toda lama é queda. A lama que precede o altar, A lama que antecede a lei. A lama que ainda guarda as primeiras formas pelas quais o Tão poderia ter sido outro, ou então concluiu. Quando encontrares um artefato de lama, Não o tratei, como relíquia comum, não o toquei. como quem toca metal antigo, tocareis uma memória de antes do berço. tocareis uma potência Que o tempo não organizou por completo. tocareis o pau anterior, Onde o próprio real ainda aprendia que forma deveria assumir. No terceiro dia, O permaneceu diante dos seres reunidos no Pagoda Rakan e falou sobre a palavra. Não a palavra fraca, não a palavra usada apenas para comunicar, não um som lançado e esquecido. Falou da palavra manifestada, aquela que não passa pelo ouvido apenas, mas encontra desejo, morde intenção, procura fenda no coração e começa a crescer por dentro. A linguagem, disse o, não é superfície da realidade, A linguagem é uma das formas pelas quais a realidade organiza a presença. Por isso a palavra pode curar, Pode libertar, pode revelar, mas também pode habitar. parasitar, ordenar e corromper. O desejo humano é ponte, Continua, ponte entre falta e movimento, ponte entre vazio e busca, onde entre ferida e direção. Por desejo, povos constroem cidades. Por desejo, cultivadores atravessam abismos. Desejo, amores nascem, guerras começam, juramentos são feitos e traições encontram motivo. Por isso, quem controla o desejo não precisa mover tuas mãos. basta fazer teu coração pedir as correntes. A palavra manifestada conhece esse caminho. Ela não chega sempre como ordem, Às vezes chega como promessa, às vezes como consolo, às vezes como nome doce. colocado sobre uma fome que não era tua. Ela repete, Ela adoça, ela justifica. e quando percebes, O desejo já carrega uma voz estranha.
mão e no salão surgiram palavras como sementes luminosas, algumas claras, outras manchadas, outras tão belas que pareciam inocentes demais. A palavra que revela Abre espaço para o coração respirar. A palavra que parasita veste a prisão com o rosto da vontade. Ela não destrói primeiro, ela convence, não quebra o coração no início, faz o coração assinar a própria deformação. Esse é o horror quando a corrupção deixa de parecer invasão E começa a aparecer identidade, quando o ser diz isto nasceu de mim. mas não nasceu. Foi plantado, foi repetido, foi ungido, com falsa necessidade, foi chamado de destino. até que o desejo esquecesse a forma que possuía antes da palavra. Então falou mais severamente: vigiai o que desejais depois de ouvir. Nem toda vontade que surge em vós nasceu em vós. Há palavras que entram como hinos e saem como grilhões, Há doutrinas que oferecem liberdade, enquanto redesenham o centro do coração. há nomes que não revelam, Apenas capturam, há promessas que parecem luz, mas só iluminam a cela. Quando uma palavra manifestada alcança o desejo, ela tenta alcançar o coração, quando alcança o coração, ela tenta tornar-se justificativa. e quando o coração justifica a própria prisão, O cárcere já não precisa de muralhas. Yushim Rumen Yanruzon Siru Soshin Bukemai. Mas não é preciso odiar a palavra, disse o É preciso recuperar, soberania diante dela. há 3 cordas no caminho, Verdade, silêncio e discernimento. a verdade impede que a palavra mentirosa crie raiz, O silêncio impede, que todo som encontre altar. o discernimento Separa desejo próprio de desejo implantado. Silêncio não é ausência de palavra, é soberania contra a palavra invasora. A verdade não é dureza vazia, é lâmina clara contra o nome falso. Discernimento não é desconfiança do mundo, é visão capaz de perguntar. isto nasceu do coração ou foi colocado nele por uma voz que deseja governá-lo. O pagoda Hakan escutou sem mover-se, concluiu: A palavra que revela liberta, a palavra que parasita faz a prisão parecer desejo. por isso Guardai o coração, não como coisa frágil, mas como centro de legitimidade, porque quando o coração cai, até a verdade pode ser usada como máscara. Quando o desejo é corrompido, até a vontade de ascender pode servir a uma queda. e quando a palavra errada se torna morada, O cultivador passa a defender aquilo que o consome. Vigiai o que ouvis, vigiai o que repeti, vigiai o que começais a desejar. Depois que uma palavra vos toca, pois nem toda voz que desperta movimento vem do talo. Algumas vêm da fome que aprendeu a falar. No quarto dia, Wu permaneceu em silêncio por longo tempo. Os seres reunidos no pagoda Hakan esperavam um segredo de guerra, um nome proibido, uma técnica, um mapa de abismos. Mas Wu falou de uma frase antiga, repetida por imortais cansados,
sábios secos, senhores que atravessaram eras demais e chamaram próprio vazio de maturidade. Viver muito tempo faz isso. Torna você indiferente a tudo. Então, Mu ergueu os olhos e disse: não! Isso não é longevidade. Isso é resultado de perder o coração. O tempo pesa, mas não precisa matar. O tempo remove ilusões simples, mas não exige frieza. O tempo mostra perdas, quedas, traições, ciclos repetidos, civilizações que nascem prometendo eternidade e terminam como poeira no canto do mundo. Mas nada disso obriga o ser a apodrecer por dentro. Cansaço não é indiferença, silêncio não é desprezo, distância não é ausência de amor, longevidade não é licença pra abandonar o centro. O antigo verdadeiro não sente menos, ele sente mais fundo, mais largo, mais silencioso, com uma paciência que não precisa gritar para permanecer viva. Mostrou aos presentes um coração antigo cercado por eras mortas. Havia cinzas ao redor, Havia nomes perdidos, havia amigos que já não podiam responder. havia inimigos esquecidos, Vitórias sem testemunhas, lutos acumulados e ainda assim no centro Uma chama pequena continuava intacta. essa chama era o coração. não emoção vulgar, Não fraqueza. não sentimentalismo mole. Coração é o centro que impede a eternidade de virar deserto. Quem perde o coração começa a chamar proteção de desapego. Começa a chamar medo de sabedoria. Começa a chamar incapacidade de amar, de transcendência. Antigos que se escondem atrás da própria idade, disse. Transforma a exaustão em doutrina. A dor não curada em distância. A covardia do vínculo em superioridade. Dizem que viram demais para se importar. Mas a verdade é outra. Fugiram demais para continuar sentindo. A indiferença não é sabedoria. É necrose espiritual com nome bonito. É o coração reduzido à sala vazia. Onde nenhuma dor entra, porque nenhuma vida mais encontra lugar. E quando um ser chega a esse ponto, pode governar mundos, acumular técnicas, atravessar eras. Mas já se tornou menor do que uma criança que ainda chora por alguém. Falou então aos cultivadores: Guardai vosso coração. não para permanecer frágeis, mas para não vos tornar ocos. A compaixão do antigo verdadeiro não é barulho. É raiz. Sua severidade não é crueldade. É clareza sem veneno. Seu silêncio não é morte. É profundidade fértil. Ele não se agita como jovem diante de toda perda. Mas também não transforma o mundo em coisa sem valor. Ele sabe que tudo passa e por isso mesmo Cada encontro pesa, ele sabe que tudo muda. e por isso mesmo Cada cuidado importa. Shimbu si, shimbu kong, shin sai, dao, dao, sai, shin. Dum 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 dum. Dum 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 dum. O pagoda Hakan escutou como se cada andar respirasse. alguns antigos baixaram os olhos. Alguns jovens compreenderam perigo antes de vivê-lo. Concluiu. Viver muito tempo não torna
ninguém diferente. Perder o coração, sim. O coração não é obstáculo ao cultivo. É o eixo que impede poder de virar deserto. É o limite que impede a sabedoria de virar desprezo. É chama que impede o silêncio de apodrecer. Se um dia atravessar de eras incontáveis, ainda puderes proteger. Chorar, perdoar, cuidar, lutar sem ódio e julgar sem veneno. Então não sereis indiferentes, sereis antigos. E ainda estareis vivos. No meio dos seres reunidos, quando a pausa ainda pesava sobre o pagoda Rakan e as sombras da guerra maior respiravam além das paredes, Mushin Sulamak surgiu. Não pediu licença, não anunciou chegada. Apenas apareceu onde a atenção de todos não podia mais fugir. Seu olhar atravessou tronos, feras, anciãos, suzeranos, inimigos antigos e aliados que jamais deveriam dividir o mesmo ambiente. Então falou: deixem-me lhes contar um segredo. Na dinastia Ryoma existe uma linha atávica que sempre foi temida por todos. Pois quando ela nascesse, tudo mudaria. Ryoma governaria acima de todos. Ele é Ryoma Kaiju. O nome caiu como coluna sobre o salão. Ryoma Kaiju, não como título comum, não como guerreiro maior entre guerreiros, não como besta imperial de uma casa antiga, mas como a linha que a própria dinastia temia completar. O sangue que ao despertar mudaria a balança de soberania. O atavismo que faria a marcha deixar de ser apenas conquista e tornar-se domínio inevitável. Alguns seres recuaram sem perceber, outros sorriram com arrogância forçada. E no campo de batalha distante, um velho ser caminhou entre ruínas, ergueu o rosto para os céus quebrados e bradou: hoje ele está aqui. Lorde Ryoma Kaiju, se curvem e adorem. O silêncio durou menos que uma respiração. Foi quebrado por um grito brutal, tão grosseiro e poderoso que atravessou o ambiente, como uma pedra lançada contra um altar. Calem a boca e se sentem, ou eu juro que vou até aí e arranco a cabeça de todos os seus ancestrais. Por um instante até os mais antigos ficaram imóveis. Então ao longe um suzerano da guerra reconheceu a voz e rugiu como quem anuncia uma calamidade já conhecida. Kahara, quem gritou foi Kahara, o velho que exigira adoração emudeceu. A glória proclamada rachou no ar e todos compreenderam que aquele lugar não era uma corte de veneração. Era algo mais estranho, mais perigoso, mais acima da dignidade teatral dos tronos. Para surpresa de todos, uma criatura surgiu. Não veio como rei, Não veio como servo, não veio como prisioneiro. Simplesmente entrou, atravessou a tensão, como quem ignora o direito dos outros a pergunta, e sentou-se junto a outros, em um canto daquele ambiente. Alguns reconheceram inimigos que deveriam estar se matando. Outros viram rivais impossíveis dividindo silêncio.
Criaturas que se odiavam desde eras mortas permaneciam lado a lado, presas pela mesma expectativa. Muitos ali se perguntavam: o que diabos está acontecendo? por que todos estes seres foram reunidos? Que força obriga ódio, orgulho, medo e curiosidade a permanecerem no mesmo lugar? Foi então que a sanidade de todos rachou ao redor do salão. Um painel holográfico interativo nasceu no ar, não como ilusão simples, mas como janela de presença. ele envolveu todos os presentes. A luz se abriu em camadas, Linhas de guerra, campos devastados, bastidores rasgadas, céus partidos e rios de energia sacrificial surgiram diante deles. Não era memória, não era profecia, Era a visão aberta de um campo de batalha real. tão vasto que a mente precisava encolher para suportar. O Shin Sulamak ergueu a voz: Apenas assistam. não falem nada. E quando não suportarem mais ver, deixem que o ambiente os leve para longe. Então o último véu do prólogo começou a cair. O nome Yoma Kaiju ainda ardia na mente de todos, mas algo maior puxava os olhos para o painel. O Shin Sulamak falou: o que vocês verão hoje é o fim de uma dinastia. é a batalha entre o Mu e a bruxeria Tom. As palavras afundaram no ambiente como lâminas lentas. A Assembleia Impossível silenciou. Kaharat não gritou de novo, O velho não ousou exigir adoração. os inimigos não se moveram. Os aliados não respiraram. Então na vastidão do campo holográfico, Entre ruínas, selos contaminados altares partidos, e o peso de uma guerra que chegava ao seu último limiar, uma presença surgiu. Havia entrado no campo de batalha. O painel holográfico envolveu todos os presentes. Não havia mais salão. Não havia mais distância segura. Não havia mais orgulho suficiente para fingir que aquilo era apenas espetáculo. A Assembleia Impossível foi arrastada para a visão. Tronos, feras, anciãos, suzeranos, inimigos, aliados e criaturas que jamais deveriam estar juntas olhavam o mesmo campo. O Shin Sulamak permaneceu de pé e sua voz cortou o ambiente. Apenas assistam, não falem nada. Quando não suportarem mais ver, deixem que o ambiente os leve para longe. Hoje verão o fim de uma dinastia. Surgiu inteiro, vastidões partidas, altares contaminados, selos mastigados por liturgias infecciosas, rios de energia sacrificial correndo como sangue dourado sobre ossos de imunda. Bruxeria Tom já não se escondia atrás de máscara piedosa. Suas bocas rituais estavam abertas, suas mandíbulas organizacionais mordiam o espaço. Seus liturgistas moviam círculos de captura, E cada círculo parecia uma oração que havia esquecido o próprio Deus. no horizonte uma estrutura imensa tremia, como se uma dinastia inteira Tivesse sido erguida para servir de combustível ao último erro. Então todos sentiram, antes de verem, sentiram. O campo mudou de centro, a guerra perdeu a própria voz por um instante. As correntes
sacrificiais hesitaram. Os altares infectados vacilaram. A boca invisível atrás da oração fechou-se por uma fração de silêncio. E no ponto onde a devastação parecia mais densa, surgiu não como reforço, não como general, não como salvador convocado, surgiu como veredito. O mestre do templo pisou no campo e a realidade em volta dele recuperou vergonha de estar corrompida. Shin Sulamaki. Esta é a batalha entre o Wu e a bruxeria Tão. Mas muitos ali compreenderam que a frase era menor que o acontecimento. Porque a bruxeria Tão não era apenas inimigo armado, era liturgia infecciosa, era fome com doutrina, era altar por dentro do altar, era tentativa de fazer o Tão consentir com aquilo que jamais deveria abrir. E o Wu não entrava apenas para vencer, entrava para encerrar a mentira pela qual a violência tentava vestir-se de naturalidade. A cada passo as linhas corrompidas do campo rangiam. A cada respiração nomes falsos perdiam raiz. A cada silêncio promessas infectadas começavam a apodrecer. Todos os nomes pareciam girar ao redor de um único fato. Havia entrado, e quando entra, o campo deixa de perguntar quem tem mais força. Pergunta quem ainda possui direito de continuar existindo. A bruxeria Tão moveu seus ritos, abriram-se bocalírculos, ganchos, selos espelhados, orações de captura. Mas o primeiro movimento de Wu não foi ataque, foi presença. E a presença caiu sobre o campo como uma montanha colocada sobre uma mentira. Os que assistiam sentiram a mente quebrar nas bordas. Alguns começaram a desaparecer, levados pelo ambiente antes que a visão os esmagasse. Outros permaneceram pálidos, imóveis, presos ao terror de compreender. Não veriam apenas uma luta, veriam o fim de uma estrutura. Veriam uma dinastia ritual perder o direito de ocultar sua fome. Veriam a bruxeria Tão obrigada a mostrar tudo que escondia. E no centro daquela vastidão, Wu ergueu lentamente os olhos. Nenhuma arma ainda havia sido sacada, nenhum golpe final havia de cedo. Mas a guerra já sabia, a partir daquele instante não haveria mais máscara suficiente, não haveria mais altar seguro, não haveria mais fuga litúrgica. A batalha final havia começado. Avançou sem hesitação, e o campo de batalha perdeu toda a aparência de guerra comum. O primeiro impacto de sua presença esmagou muralhas litúrgicas, arrancou círculos sacrificiais do espaço e fez as correntes da bruxeria
tão se quebrarem como nervos partidos sob uma montanha. Não houve aviso, não houve concessão. O ataque de Wu foi brutal, direto, cósmico, onde sua força atravessava. Altares infecciosos implodiam, nomes falsos eram arrancados do vazio e legiões inteiras sentiam o peso de uma sentença anterior à própria reação. A dinastia inimiga recuou em pânico diante da devastação. Mas antes que o extermínio absoluto descesse sobre ela, algo se moveu acima da cúpula dos céus. Uma mão velha e gigantesca cobriu o firmamento, tão vasta que parecia vestir o próprio domo do real. Aquela mão não apenas protegeu os seres em retirada, ela os recolheu para dentro da manga, como se mundos fossem poeira puxada para o interior de um manto antigo. Os que olhavam pelo painel holográfico compreenderam o tamanho do horror. Aquilo havia rasgado a transcendência para chegar. Sulama que ergueu a voz no meio do espanto, e o nome caiu como uma lâmina sobre todos os presentes. Ex Ultra Omni Ryoma Hanhai. Naquele instante, o ambiente inteiro estremeceu. Não se tratava de um simples soberano, nem de um general oculto, nem de uma relíquia de linhagem. Era o ancestral que devora os próprios rastros, a criatura que apaga sua passagem ao consumi-la. O grande senhor da bruxeria tal, o bruxo ancestral. Seu surgimento não parecia entrada em batalha, mas a chegada de uma idade proibida que se recusava a morrer. Os espectadores enlouqueciam na medida em que a imagem se ampliava. A manga daquela entidade continha recos de exércitos. A mão antiga recobria o alto do campo como um segundo firmamento. Rugas em sua pele pareciam ravinas por onde dinastias poderiam marchar. Cada fragmento de sua aura carregava um peso ritual tão antigo que a própria noção de império se tornava recente demais diante dele. Muitos ali entenderam pela primeira vez porque certas criaturas não são escondidas apenas por estratégia, mas por misericórdia para com a sanidade dos que olham. Surgiu diante do bruxo ancestral, sem deslocar o campo, como se o próprio campo tivesse sido trazido até ele. Então sua mão tocou o ombro daquela criatura, e o impossível aconteceu. Cada partícula do grande senhor da bruxeria então foi congelada em meio ao tempo. Não era gelo, não era selo comum. Era interrupção total do direito de continuar. A manga colossal parou no alto.
A mão que recobria os céus ficou imóvel. As rugas do ser que carregavam eras como cicatrizes calaram-se diante de um único toque do mestre do templo. E quando o congelamento se completou, o primeiro golpe afundou as camadas externas da entidade, rachando couraças litúrgicas, desfazendo pactos e arrancando dentes rituais de sua forma. O segundo golpe despedaçou as geometrias internas do inimigo e fez chover fragmentos de altar. Juramento império sobre o campo. O terceiro desceu como sentença marcial. A matéria ontológica do bruxo gemeu, e as regiões ocultas de sua presença foram abertas à força, como se uma dinastia inteira estivesse sendo virada pelo avesso perante os olhos de todos. Pelo painel holográfico tremeram. Não era apenas luta, era demolição criterial. Não avançava como um guerreiro que busca vencer, avançava como aquele que decide o que pode continuar existindo. Cada vez que sua força caía sobre o bruxo ancestral, vastidões da bruxeria então se curvavam em colapso. Ritos infecciosos eram expostos, linhagens parasitadas gritavam através do vácuo. Os centros de captura da organização estremeciam como órgãos arrancados de um corpo ainda vivo. O céu do campo de batalha deixara de ser céu, tornara-se bigorna. Mas o bruxo não era um soberano pequeno. Mesmo congelado, sua presença tentou se reorganizar por trás do próprio bloqueio. Fissuras de poder arcaico nasceram no interior de sua paralisia. A manga imensa quis fechar-se outra vez sobre os remanescentes de sua dinastia. Então ergueu os olhos e toda tentativa de recomposição foi esmagada na origem. Um clarão cruel atravessou o campo, o braço celeste do inimigo rachou de dentro para fora. A manga abriu-se em fendas desmedidas. Aqueles que haviam recuado para dentro dela tombaram ainda mais para as profundezas da derrota, percebendo que nem a proteção do ancestral bastava diante daquela presença. O bruxo ancestral tentou sustentar a própria grandeza com a fome antiga de sua linhagem, mas o forçou a encarar a falência do seu peso. Golpe após golpe, o senhor da bruxeria foi empurrado para trás através de camadas da transcendência rompida. Seus nomes ocultos começaram a sangrar, seus selos de domínio foram esmagados. O campo inteiro assistiu ao colapso de uma autoridade que durante eras parecerá intocável. Diante de W, contudo a vastidão daquele monstro tornou-se apenas mais matéria para destruição. Você, Solamake, olhando a cena, compreendeu o que todos começavam a compreender tarde demais. O que estava diante deles não era uma batalha equilibrada entre dois horrores equivalentes. Era o fim de uma pretensão, era a ruína de uma máscara imperial. Era a lição viva de que certas dinastias podem devorar os próprios rastros, mas ainda assim deixam um último rastro quando encontram o rastro daquilo que foi esmagado, até a memória do orgulho se tornar poeira. E no centro daquele abismo em ruína,
A mão de Ubu permanecia firme sobre o ombro do bruxo ancestral, enquanto todo o resto desmoronava. Manteve a mão sobre o ombro do bruxo ancestral e falou com calma: Bruxo, você está morto, mas a morte não o deseja, porque você faz parte do pacto. A frase caiu sobre o campo como uma pedra lançada dentro do fim. A morte havia chegado, mas não avançava. O corpo estava vencido, a autoridade estava partida. O rastro da dinastia ardia no vazio, mas algo anterior ao sepultamento segurava aquele ser pela raiz. O pacto não apressa a morte, Não rouba o último fôlego antes da hora. ele espera, E quando a morte chega, ele a devora. Sentiu o mecanismo oculto abrindo-se sob a pele da criatura. O pacto impediu o retorno à origem, não por piedade, não por salvação. mas por captura. A morte seria comida, o fim seria desviado, e o ser morto se tornaria coordenada de aderência. Um ponto onde outra presença poderia tocar o campo. Então A transfiguração começou, além do bruxo, além do bruxo ancestral, além da mão velha que cobria os céus, algo mais fundo respirou. magos, Warlock, a fonte do pacto daquela criatura e de muitas outras erguia-se por trás do cadáver que não podia morrer. o ser urrou ao perceber que a mão de lua ainda estava sobre seu ombro. Sua base estrutural incendiou. Partículas cá despertaram, ardendo como fogo de fundamento. Como brasas lançadas no esqueleto da existência. Magus Warlock explodiu todo o seu poder. O campo deveria ter sido rasgado, a transcendência deveria ter aberto outra ferida. Os espectadores deveriam ter sido expulsos da visão, Mas nada aconteceu. nada. O que todos viram foi um adulto segurando uma criança pelo ombro, imobilizando. A completamente com um aperto sutil no trapézio. Todo aquele poder não encontrou sequer o direito de levantar o braço. Magus Warlock falou: Como? Olhou para ele, como quem encara uma tentativa pequena demais para justificar espanto. Isso é apenas uma emanação. Disse: mude sua forma principal e verdadeira. Você acredita que poderia se levantar na minha frente nesse estado medíocre? O ser gritou, mas continuava ajoelhado. Ajoelhado diante do toque. Ajoelhado diante da diferença. Ajoelhado diante da própria incapacidade de transformar imensidão Em autoridade, Suas partículas ainda ardiam, mas ardiam presas. como estrelas esmagadas dentro de um punho fechado. Então falou: Eu vou soltar você, mas você ficará quieto. se você se mover. Eu vou estar perto.
morte. O campo inteiro ouviu, Ninguém riu, ninguém respirou. porque aquela ameaça, Dita com a serenidade de quem corrigia. uma criança insolente, pesava mais do que juramentos de extermínio. Magus Warlock resmungou, mas não se moveu. A mão de Wu deixou seu ombro, E ainda assim a criatura permaneceu onde estava livre, o suficiente para entender. preso bastante para obedecer. O pacto havia sido revelado. A morte havia sido devorada, A fonte havia e emergido. mesmo assim, diante de Wu, Tudo aquilo Era apenas insuficiência. ajoelhada no painel holográfico, os espectadores viram o impossível. Um ser ligado ao pacto, uma fonte de aderência, um senhor de partículas K. contido como se sua grandeza fosse peso mal compreendido. Uxin Sulamak permaneceu em silêncio. Kaharati não gritou. Os velhos seres se esqueceram. As próprias proclamações. A bruxeria não sentiu sua fonte exposta. E o ficou diante de Magus. Warlock, sem pressa, sem raiva, sem necessidade de provar poder, Porque a prova já estava no campo. a morte não queria. O pacto devorava. A emanação tentava erguer-se, Mas a mão do mestre do templo erguer-se, mas a mão do mestre do templo havia ensinado. ao monstro o peso exato de permanecer quieto. Magus Warlock permaneceu ajoelhado, solto, mas quieto. Wu sorriu e falou: Você acredita que alcançou a consumação exaltada absoluta na abertura de tesouros? Mas olhava para isso como um cachorro antes que eu chegasse e abrisse. O ser resmungou, e o campo inteiro sentiu a raiva contida borbulhar dentro daquela emanação. Uou! Não o esmagou. Não precisava. A humilhação já estava cumprindo sua função. Então disse: Você não é uma má criatura. É uma criatura altamente maligna, mas não o suficiente para ser chamada de vil ou coisa pior. Ergueu a mão e continuou: Existe um de seus taos, um antigo chamado Vril. Mas você deixou de segui-lo e não percebeu que ele era a chave que buscava ao ouvir o nome. Magus Warlock se contraiu. Não como quem escuta novidade, mas como quem se lembra tarde demais de uma porta abandonada. Viu um caminho velho, uma corrente esquecida, uma via que não gritava poder, mas guardava o modo correto de abrir aquilo que não se abre por força. Então falou: Deixe-me lhe mostrar. E moveu a mão. Magus Warlock, o Vril começou a escorrer. Não era sangue, não era energia comum. Era substância de conexão, fluido antigo e de presença. Memória líquida de uma era que não desejava ser lembrada por bocas indignadas. Escorreu de seu peito, de seus selos, de suas partículas, de seus pactos. Como se o estivesse puxando o fio esquecido que sustentava uma falsa sabedoria. Magus Warlock tremeu. A dinastia viu em lugares distantes demais para serem vistos. Sentiu o próprio nome estremecer. Recolheu o Vril e começou a refiná-lo entre silêncio, pressão e luz.
queimou, purificou, não destruiu, separou, não abriu, pela força, alinhou, viu, perdeu impurezas, perdeu a arrogância, perdeu a crosta de eras mal compreendidas. Então 2 pontos surgirão no Um ar, junto ao polegar de Vu, outro junto ao indicador. Entre eles uma linha se manifestou. Fina, Viva impossível. 2 pontos se ligavam em presença. falou, esse é o segredo mais oculto da presença. A presença liga os pontos e os pontos são nexos da presença. Não é distância, Não é fio, não é portal. é ligação viva entre nexos reais. A linha permaneceu entre os dedos de Wu, e dentro dela algo incomensurável respirava. Wu disse: isso é Viridian. Uma dimensão de bolso capaz de conter o universo, oriunda de uma era esquecida. A era do frio, o campo inteiro emudeceu. Pequeno traço entre polegar e indicador continha mais vastidão do que reinos inteiros poderiam suportar. Não era cofre, Não era mundo oculto, não era simples técnica de armazenamento. era uma arquitetura de presença dobrada em linha. Um universo possível compactado sem perda, guardado entre 2 nexos, porque a presença sabia como ligar o imensurável ao quase invisível. Então toda a dinastia viu, percebeu. Planos estremecerão, Cofres antigos vibraram, olhos esquecidos. se abriram em regiões que não Queriam testemunhar linhagens inteiras sentiram com horror e reverência. que seu maior tesouro estava entre os dedos de Magus Warlock, Permaneceu ajoelhado, encarando a linha como quem entende tarde demais que procurou. por eras aquilo que havia abandonado. Segurou Viridian entre o polegar e o indicador. sorriu, Não como ladrão, não como conquistador, mas como aquele que abriu. sem pedir licença à ignorância. Viu Bu Wang, Villian Zai Show, Jian Lian Wei Xia. Qin Yu e Ji. E no silêncio suspenso, Todos compreenderam. não apenas derrotara Magus Warlock. A fusão entre o funcional e o sagrado gera o milagroso. Do milagre nasce o santo. Apenas o santo é exaltado. E apenas o santo exalta. Por isso, o santo também é chamado de exaltado. Essa sentença atravessou o campo como chave lançada no fundo de uma fechadura cósmica. Não falava de bondade simples. Não falava de pureza moral. Falava daquilo que une função e sacralidade, até que o uso deixe de ser instrumento e se torne milagre. E quando o milagre se torna fonte de elevação, nasce o santo. Quando o santo ergue outros estados, nasce o exaltado.
tremeu, não por golpe, não por exército, mas porque uma presença começou a manifestar-se. Como se todas as coisas fechadas sentissem vergonha de permanecer fechadas. Cofres ocultos estremeceram, selos antigos perderam confiança. Dimensões de bolso rangeram em silêncio. Relíquias escondidas lembraram seus nomes. Portas que jamais haviam sido tocadas pressentiram a própria abertura. Diante daquela presença nada parecia completamente inviolável. Tudo que guardava segredo sentia uma mão invisível tocando o princípio de sua clausura. Warlock cresceu no campo como colosso de tesouros, pactos e milagres corrompidos. Seu corpo carregava cofres vivos, fechaduras em chamas, círculos de abertura, relíquias incorporadas, altares móveis, chaves que pareciam dentes e dimensões dobradas como mantos sobre seus ombros. Não era apenas mago, não era apenas Warlock, era uma arquitetura de abertura encarnada. Uma presença que compreendia o tesouro não como objeto precioso, mas como ponto onde uma função recebe santidade e a santidade passa a produzir poder. Seu brilho era terrível, quase santo, quase diabólico, como uma catedral construída por mãos que sabiam profanar sem perder solenidade. Velho ser, vendo aquela manifestação pelo campo aberto, recuou como se a memória lhe tivesse quebrado a espinha. Então falou o arquímago dos tesouros, Magus Warlock, a grande entidade por detrás da bruxaria. Então a frase caiu entre os observadores e tudo se reorganizou. A bruxaria então já não parecia apenas culto infeccioso. Já não parecia apenas mandíbula litúrgica. Por trás dela havia uma inteligência de abertura, uma ciência do tesouro, uma doutrina capaz de santificar função e transformar o sagrado em mecanismo. Os altares infectados eram seus dentes. Os ritos de captura eram suas mãos. As oferendas eram seus mapas. Os milagres corrompidos eram sua linguagem. Diante dele, o fechado traía a si mesmo. Não porque fosse fraco, mas porque ele conhecia a vergonha secreta de toda a clausura. Um selo quer proteger, mas também deseja ser reconhecido. Um cofre quer guardar, mas também sonha com a chave perfeita. Um tesouro quer permanecer oculto, mas também anseia pelo momento em que sua função será revelada. Magus Warlock tocava essa contradição. Ele não arrombava apenas portas. Convence o fechado a confessar sua abertura. Convence
convence o sagrado a aceitar utilidade. Convence ao milagre a servir. E era por isso que sua presença ameaçava tantos grandes seres. Não por esmagar tudo, mas por fazer tudo revelar o ponto onde podia ser usado. O santo disse: a própria pressão do campo não é apenas aquilo que brilha, é aquilo que eleva. Mas quando essa lei é corrompida, o santo vira ferramenta, a exaltação vira técnica. O milagre vira engrenagem e o tesouro deixa de ser guardião para tornar-se boca. Magus Warlock, Era essa perversão exaltada o arquimago, que via em cada relíquia uma possibilidade de abertura, em cada altar, uma válvula, em cada pacto, um mecanismo, cada segredo. uma porta ainda tímida diante de sua mão. Por isso ele era tão perigoso, Por isso a bruxaria, não o seguia. por isso nada podia permanecer fechado diante dele sem tremer. E ainda assim, no centro daquele campo, Wu não recuou. A manifestação de Magus Warlock era vasta, suficiente para ameaçar quase todos os que assistiam, suficiente para quebrar a coragem de senhores antigos, suficiente para fazer dinastias esconderem seus tesouros e templos fecharem as próprias orações. Mas Wu permaneceu, porque havia abertura por função, abertura por pacto, abertura por milagre corrompido. E havia outra coisa acima disso, abertura por presença. O campo compreendeu, os cofres tremeram, os celos calaram. O arquimago dos tesouros havia se manifestado, e diante dele estava aquele que não precisava convencer o fechado, porque sua presença já era o ponto onde todos os nessos sabiam se ligar. Magus Warlock ergueu a voz e o campo apodreceu. Apodrecimento tal não apenas cresce, ele amadurece, ele se transforma, ele se transfigura, ele apodrece. Mantras abriram-se em cadeia, miríades de mãos formaram mudras, mandalas pulsaram como feridas sagradas. O domínio do mecanismo do apodrecimento tal nasceu. Os observadores sentiram terror, a pureza amadurecia para a ruína. Mas o caminhou intocável no apodrecimento. Nem o cheiro do fim tocou sua veste, nem a maturação encontrou raiz em sua presença. O falou: você pode fazer esse movimento uma vez, depois terá que esperar o trono abrir os portões de Altair. Então trovões começaram a ser escritos, não caíam do céu,
céu eram inscritos, traço por traço. Moveu a mão com a linha brilha entre os dedos e perguntou: O que aconteceria se alguém cortasse essa linhagem ao meio? O alto ancestral evolucionário compreendeu primeiro. Vril e Liam cortar em dois. Vril é potência esquecida da abertura primordial. A força antes da chave, O impulso antes da porta. o chamado que faz o tesouro desejar ser encontrado. Liam é ligação, união, encadeamento, refinamento, treino, continuidade. No Dao, Liam é o elo refinador que transforma a potência bruta em via. Vril sem Liam é abertura sem direção, força antiga mais dispersa. Poder que rasga, mas não sustenta. Liam sem Vril é ligação sem alma, Linha perfeita, mas sem corrente. refinamento sem fonte. Treino sem rio, ergueu a linha. 2 pontos brilhavam entre polegar e indicador. A presença ligava os pontos e os pontos eram nexos da presença. Brilhan era isso, Veio atravessando Liam, potência primordial conectada, universo cabendo numa linha. Então fez o gesto, a linha tremeu. O campo inteiro viu a possibilidade da separação. Magus Warlock urrou, pois compreendeu tarde demais que o segredo de seus tesouros Não estava no cofre, nem na chave, nem no milagre corrompido, mas no elo que permitia a potência não se perder ao abrir. Se Liam fosse cortado, o tesouro deixaria de ser dimensão e voltaria a ser ferida. sorriu entre os trovões escrito Vril Bussa, Liam Buduan, Liam Wei, Wei Xian. presença liga, Presença, sustenta, presença. decide. O apodrecimento tal ainda pulsava no campo. Mandalas giravam como feridas maduras. Miríades de mãos sustentavam mudras. Mantras deformavam o ar. Mas Vu caminhava intocável. Então ergueu a linha, Vrilian entre o polegar e o indicador. 2 pontos brilhavam. Entre eles, uma dimensão capaz de conter o universo respirava como fio. Falou. A presença liga os pontos, e os pontos são nexos da presença. Magus Warlock tentou recompor sua autoridade, mas Vu já havia visto a raiz. Viu? Era a potência esquecida da abertura. Liam era o elo refinador, a ligação que dava direção. Continuidade via o moveu a mão. Trovões começaram a ser escritos no vazio, não caíam, eram inscritos traço por traço. Então cortou Vrilian ao meio. Não era uma linha que se partia, era
dramática de um tesouro sendo desmembrada. Viu, Seilian tornou-se abertura dispersa, força antiga, mas sem eixo. Poder que rasgava, não sustentava. Lian sem vento tornou-se refinamento vazio. Linha perfeita, mas sem rio. Técnica sem fonte, continuidade sem alma. O colosso sentiu o golpe como amputação doutrinária. Cofres vivos rangeram chaves, esqueceram seus dentes. Altares móveis perderam o centro. Dimensões dobradas se ampliam de modo errado. Milagres corrompidos deixaram de exaltar. Warlock gritou, agora entendia. Não combatia apenas seu poder, removia a sintaxe que fazia seu poder funcionar. Os pactos de abertura falharam, relíquias incorporadas caíram de sua forma. Círculos de captura perderam ligação. A bruxeria não viu seus dentes rituais tremerem no escuro. A emanação tentou resistir, mas cada tentativa abria nova ruína. O arquimago dos tesouros já não possuía idioma para ordenar seus próprios tesouros. Então, a emanação escolheu arder. Partículas K incendiaram sua base estrutural. Restos do apodrecimento tal sumiram como fumaça de lei podre. Cofres quebrados, pactos mordidos, tesouros fragmentados. E a morte recusada pelo pacto foram puxados para o mesmo núcleo. Magos, Warlock não se destruiu por derrota simples. Transformou a própria falência em combustível. O campo inteiro recuou até o painel holográfico tremeu. O Shin Sulama olhou em silêncio e o trono respondeu. Os portões de Altair começaram a abrir. Não no espaço, na autoridade. Luz envelhecida vazou pelas fendas. Sombras de maturação cobriram o campo. Relâmpagos escritos dobraram-se ao redor de uma força que ainda não tinha rosto. Altair não entrou como criatura. Altair manifestou exigência. O nome pesou mais que a explosão. Altair, a emanação de magos Warlock desapareceu em cinza de pacto. Villian jazia partido, Villian tremiam separados. E diante dos portões abertos, permaneceu imóvel, como se a próxima força já tivesse sido esperada antes de nascer. Altair não é criatura comum, nem reino, nem técnica, nem porta aberta no espaço. Altair é trono limiar, força de maturação ritual, lugar onde o tal apodrecido pede licença para cair outra vez. Quando o apodrecimento tal é usado, o campo não permite repetição imediata. A fruta não apodrece duas vezes no mesmo instante. O sagrado precisa amadurecer de novo até que a segunda queda seja autorizada. Por isso Wu falou, depois desse movimento, é preciso esperar o trono abrir. Altair!
pergunta sem voz. A maturação suficiente para a nova ruína. A morte recusada, a tesouro quebrado, A pacto mordido. a sacralidade cansada, o bastante para aceitar outra decomposição. Se a resposta pesa, os portões respiram. E o que já caiu recebe direito de cair em camada mais funda. Mental, Sua Ierkai. Altair Daimen. O pacto devora a morte quando ela chega. Altair usa essa morte pedida como combustível de abertura. Liliana brilha por ligação, Viu como potência. Liam como elo refinador. Altair abre por maturação. Faz o usado amadurecer. Faz o ferido ferir-se de novo. Faz o templo rachado virar portal. Faz o tesouro quebrado virar chave inversa. Ele não ataca o fresco, ele pergunta o que já apodreceu. O que em ti ainda pode cair. Essa é sua fome, Essa é sua lei. essa é a segunda decomposição do tal. Surgirem quando a emanação de magos Warlock ardeu. Partículas K, Apodrecimento tal. Tesouros fragmentados e morte recusada. pelo pacto subiram como oferenda podre. Então Altair manifestou exigência. Não rosto, não corpo. Exigência, Luz envelhecida vazou pelas fendas. relâmpagos escritos dobraram-se ao redor do trono. Campo compreendeu Altair é autoridade, que amadurece o sagrado até a ruína. o limiar onde usado volta a cair. O trono diante do qual O apodrecimento pede licença. Wegizo Fukwa. Gilgu Zailu. Altair abre os portões. As cinzas da emanação de magos Warlock ainda flutuavam no campo partículas. Cardiam como brasas estruturais. Vrillian jazia partido. Vril tremia sem Lian. Lian brilhava sem Vril. E a morte recusada pelo pacto subia como oferenda podre. Então os portões de Altair deixaram de apenas abrir. O trono despertou, não entrou no campo, sentou-se sobre ele, não ocupou espaço, ocupou autoridade. O céu dobrou-se em degraus antigos e a luz dourada oxidada começou a pesar sobre tudo. Altair surgiu como trono limiar, como lei sentada, como autoridade de maturação decadente. Portões envelhecidos tornaram-se costelas de luz.
escadas apodrecidas subiam e caíam ao mesmo tempo. Mandalas maduras rachavam como frutos antigos. O campo compreendeu, não estava diante de criatura, mas de julgamento. Altair perguntou sem voz: o que em ti ainda pode cair? E tudo que já fora ferido sentiu o direito terrível de ferir-se outra vez. Altares quebrados voltaram a apodrecer, selos rachados viraram portas, tesouros fragmentados tornaram-se chaves inversas. A segunda queda começou. Não era queda de corpo, Era queda de função. o que havia sido usado começou a gastar-se mais fundo. O que havia sido corrompido Buscou corrupção de segunda camada, linhagens contaminadas, abriram novas fendas, mortes recusadas, tornaram-se combustível. pactos mordidos respiraram como feridas. Os observadores pelo painel holográfico estremeceram. Alguns foram levados para longe pelo próprio ambiente. Incapazes de suportar o tribunal, O Shin Sulamak permaneceu. Karatz permaneceu em silêncio. Os velhos compreenderam. Altair era o trono diante do qual o apodrecimento Pedia licença. Então avançou, caminhou dentro da segunda queda. como quem atravessa uma corte sem reconhecer sua jurisdição. O campo tentou amadurecer contra ele. A decadência procurou rachadura, A luz oxidada buscou ponto de aderência. nada encontrou. Falou, Um trono que autoriza a queda, ainda precisa de algo que aceite cair. tua autoridade termina onde minha presença começa. Altair concentrou seus portões. O campo envelheceu em um único pulso. Relâmpagos escritos dobraram-se ao redor do trono, A pressão caiu sobre o como sentença de um céu cansado. Mas o continuou avançando. cada passo fazia a segunda queda hesitar. Cada respiração arrancava do apodrecimento a certeza de possuir o campo. Altair brilhou com majestade decadente, Trono dourado de ruína, limiar de autoridade podre, força que permitia. ao que já caiu cair outra vez. Ergueu os olhos, os portões multiplicaram-se. As escadas ruíram para cima, A vastidão inteira pareceu esperar o primeiro choque. Fuagimendal Shuair cai. Altair Kaimen. E antes que a batalha decisiva começasse, O campo entendeu, não seria guerreiro contra criatura. seria a presença contra trono. Seria o contra a segunda queda. Altair abriu os olhos dentro do próprio trono. A abóbada do campo tremeu, como se o céu tivesse encontrado um dono antigo. Colunas de pressão subiram sem forma visível, esmagando vento, luz e direção. Os que assistiam pelo painel sentiram o horror da abertura. Wushin Sulamak silenciou. Até os grandes entenderam que aquilo já não era apenas inimigo, mas assento desperto,
vontade entronizada, decreto buscando o corpo. Xuamen rugiu em volta da forma. A maré do trono desabou sobre ele como 1000 reinos, tentando se fechar ao mesmo tempo. Mas a presença do mestre do templo atravessou o peso como lâmina atravessa a névoa. O espaço gritava, selos rachavam, A luz girava, como engrenagens litúrgicas. Altair Tentou impor a altura da idade, ordem e esmagamento. ergueu a mão e a vastidão perdeu coragem. Um único toque cortou a pompa do trono e fez o centro da manifestação vacilar. Então começou o refinamento, não foi combate comum, foi redução de estrutura, foi a queda do falso absoluto diante do centro vivo. Tocou o eixo de Altair e puxou para fora o fogo entronizado. A fome de assento, o brilho do comando vazio, mandalas ruíram, anéis partiram-se. O trono despertou, Foi comprimido até virar corrente, depois núcleo, depois chama obediente entre os dedos do ancestral. Altair rugiu como se todos os palácios do alto estivessem sendo arrancados de sua memória. Nesse instante, o trono tal respondeu. Das profundezas de Wudão subiu uma estrutura mais antiga, mais pura, mais legítima. Não veio pedir herança, veio tomar alimento. O abriu a palma e lançou a essência refinada de Altair para dentro desse trono maior. O impacto foi silencioso por um instante, depois o campo inteiro floresceu, impressão dourada. novas nervuras e presença. Correram pela O estrutura. assento do tal evoluiu. O que era invasão virou combustível. O que era ameaça virou degrau. Os observadores viram então a verdadeira sentença. Não apenas venceu, Converteu, não apenas conteve. elevou o centro. Sobre o campo devastado, o trono tal pulsou como aurora de pedra viva. Vasto demais para ser medido, Quieto demais, para ser negado. Altair deixou de ser nome de confronto e tornou-se vestígio refinado da ascensão de algo maior. E quando o brilho cessou, Restou apenas esta lei. todo trono estranho cai. Quando o trono do Tao decide crescer, Yuan, Qixing, Qidao.